Estou fazendo essa série de vídeos para você que é catequista e hoje eu quero falar sobre uma das heresias do catolicismo contemporâneo, que é a absoluta incompatibilidade entre Deus e o dinheiro. Na Gaudium et Spes, número 19, por exemplo, se diz que existe, nesse testemunho que nós damos hoje em dia, uma falsa imagem de Deus. E esse é o grande problema, porque quando a gente pensa que a riqueza privada de uma pessoa é bênção de Deus, nós estamos completamente contra o Evangelho. Estou falando devagar, que é para você me entender. Completamente contra o Evangelho. Se você olhar, por exemplo, tem um estudo sociológico sobre isso. Max Weber, por exemplo, escreveu um livro justamente falando que a cobiça do dinheiro, né, a vontade de enriquecer, é o motor do capitalismo. E ele mostra a partir da visão que os hebreus têm da palavra de Deus, que os judeus têm. Então isso é Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento nós não podemos falar a mesma coisa. Tá? Uma experiência de Deus autêntica no Novo Testamento vai mostrar que você tem que sair de si, que você tem que sair dos próprios desejos e das falsas necessidades. Então, na verdade, uma verdadeiramente boa experiência de Deus, você vai sair de si para servir o outro e vai deixar de acumular as coisas para você mesmo. Você vai viver sobriamente ou pobremente, como você quiser. O esquecimento de si e a pobreza dos meios são a forma mais verdadeira de mostrar sinais de conversão. Se você não consegue se descentrar de você mesmo, dos seus problemas, das suas necessidades, dos seus gostos, da sua história, dos seus problemas, você não se converteu ainda. Esse é o grande problema. Henrique Dussel, um grande teólogo latino-americano, dizia assim que in dollar we trust, ou in God we trust. O Deus do capitalismo é o dinheiro ou é o dólar, ou é o ouro ou é o dólar. Você vai falar, mas padre, você está sendo muito radical. Jesus não fala isso. Fala. Você pegar, por exemplo, Lucas 16:13, você vai ver aqui, nenhum empregado pode servir dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus diz isso categoricamente com todas as letras. Por que é que nós padres e os nossos amigos pastores fundamentalistas não lembram dessa passagem bíblica? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está bem dito. Não tem o que falar. Tá bem explicadinho aqui. A primeira geração dos apóstolos, a primeira geração cristã, percebeu isso. Você pega, por exemplo, a carta de Colossenses, Paulo aos cristãos de Colossos, capítulo 3, versículo 5. Façam morrer aquilo que em vocês pertence à terra. Fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça de possuir, que é uma idolatria. São Paulo deixa bem claro isso. A cobiça de ter, de possuir, de ter mais dinheiro, de ser rico, é idolatria. Porque o dinheiro assume, às vezes, o lugar e o trono de Deus. Se você for continuar com isso, por exemplo, você pode pegar 1 Timóteo 6:10, diz assim: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmo com muitos tormentos. Você quer mais explícito do que isso? Você tem aqui também, para a gente não esquecer, o texto de Mateus, as tentações de Jesus no deserto. Uma das tentações é justamente a tentação do dinheiro. E o demônio propõe para Jesus um trato. Versículo 8 e 9. Mateus 4, 8 e 9. Diz assim: o diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará o Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Veja então, está muito explícito aqui. Não tem como ter compatibilidade. O projeto de servir a Deus tendo dinheiro é o projeto do diabo, não é o projeto de Jesus. E mais incompatível que isso não dá. Não é à toa que, por exemplo, o nosso irmão protestante Lutero, monge agostiniano, grande biblista,
que fez toda a divisão da igreja na Alemanha, mas Lutero, quando ele escreve o seu grande catecismo, ele trata do amor ao dinheiro já no primeiro mandamento, não no sétimo, que seria o não furtar e tal. Ele trata no primeiro mandamento como uma das questões da idolatria. Então veja, o que é idolatria? É você falsificar Deus. Não dá para a gente servir a Deus e ao dinheiro. Quando Jesus pega, por exemplo, Marcos 4, diz o semeador saiu a semear e tal, e algumas sementes caíram em algum lugar ali e foram abafadas pelo engano da riqueza. Esse abafamento da palavra é quando a riqueza chega, ela manipula a palavra tanto que a palavra morre na sua vida. Veja no problema da ecologia. Os cientistas, a ciência toda, está mostrando que se a gente não mudar os rumos dos nossos meios de vida e de produção, o planeta colapsa. Mas o negacionismo está aí, pago por grandes empresas, grandes multinacionais, porque precisa conservar o lucro. O grande problema é que nós vamos morrer com dinheiro na conta. Como diziam os índios navajos, um dia o homem vai descobrir que não se come cédula de dinheiro, que não se bebe ações, que não se respira criptomoeda. Nós não comemos, não vivemos com o dinheiro. O dinheiro é feito para viver. Mas esse é o grande problema. Existe uma incompatibilidade entre a fé e o dinheiro, entre a religião e o dinheiro. O catolicismo atual, e aqui está a heresia, ele só se preocupa com a moral sexual. Ele não se preocupa com a justiça, ele não se preocupa com a usura, ele não se preocupa com a manipulação do homem para gerar lucro, ele não se preocupa com a exploração. Essa é a heresia do tempo atual. O catolicismo atual se preocupa, grita com a moral sexual. Você grita contra o aborto ou contra a camisinha, né? Mas uma vez que a criança nasceu, pouco importa. Você pode matar essa criança porque ela virou um trombadinha. Não tem problema, né? Porque ela virou um pickpocket, porque ela virou um batedor de carteira. Não tem problema. Agora ele é malandro, é bandido bom é bandido morto. Se você lê os primeiros padres da igreja, os grandes autores eclesiásticos, os grandes santos, grandes bispos dos primeiros séculos, você vai ver que eles também foram acusados de serem progressistas, que eles também foram acusados de falar mal dos ricos e deixar os ricos de lado. São João Crisóstomo, por exemplo, ele tem um sermão que se chama Contra os Ricos. Esse é o nome do sermão dele, Contra os Ricos. E ali, num momento, ele diz, olha, vocês estão me acusando de falar mal dos ricos porque eu não gosto deles. Não, eu estou acusando os ricos justamente para que eles se convertam. E é porque eu os amo que eu estou advertindo os cristãos que são ricos para deixar a sua riqueza, para distribuir os seus bens com os pobres. São João Crisóstomo, não estou falando de ninguém menos. E aí você pode falar de São Basílio, você pode falar de Santo Irineu de Lyon, você pode falar de um monte de gente, tá? Você só citei um caso. Qual é a proposta, por exemplo, no Evangelho de Marcos? Qual é a proposta quando chega um jovem rico? Qual é a proposta de Jesus para ele? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Marcos 10, 21, tá? E diz que o rico não conseguiu fazer isso. O rico não conseguiu entrar na proposta de Jesus, porque ele tinha muitos bens, ele queria continuar seguindo Jesus e tendo seus bens. Não dava certo. É tão difícil hoje você entender isso, que, veja, nós estamos numa situação do mundo tão absurda que hoje 10 bilionários, 10, grupo de 10 bilionários do mundo, tem mais em riqueza do que 50% da humanidade. E você pode pegar, por exemplo, o livro do Thomas Piketty, que é um grande economista, né, um francês, por sinal, um grande economista, Thomas Piketty. Ele escreveu O Capital no século XXI. Você acha pela Amazon, você acha... E aí ele prova por A mais B, pelas economias, por toda aquela técnica econômica e todas aquelas análises, gráficos e tudo, eu li, são 800 páginas do livro dele, que hoje o capital gera um lucro para poucas pessoas. E é para isso que ele serve. O capital econômico gera cada vez mais lucro para que cada vez menos pessoas tenham mais dinheiro. Então, essa é a cobiça da riqueza, que diz a palavra de Deus. Inteligência artificial lá da China, a DeepSeek, né? A DeepSeek, num dia, ela conseguiu destruir $1 trilhão. Existe, é um dinheiro virtual. Esse dinheiro deixou de existir numa contabilidade virtual. A igreja precisa retomar o discurso
e a doutrina e a interpretação sobre a usura. Os muçulmanos, por exemplo, que eles têm um exemplo até bem interessante nesse sentido. Os bancos deles não podem lucrar. O banco lucra sem cobrar juros. O banco dos muçulmanos não pode cobrar juros. Ele lucra em bens e serviços, mas sem cobrar juros. Então, nós precisamos repensar um pouco esse discurso do dinheiro dentro da Igreja Católica, porque ele está levando muita gente a ser infiel ao Evangelho. Hoje em dia a gente dá ao dinheiro tudo aquilo que é dele, tudo aquilo que pertence a Deus e tudo aquilo que pertence ao homem. Jesus dizia, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então essa dignidade humana está desaparecendo, porque a dignidade humana é própria do culto a Deus. E a gente, como cristão, a gente não está conseguindo fazer esse tipo de coisa. Nós precisamos reavaliar essa questão da justiça social, do lucro, da usura, do pertencimento, do serviço ao dinheiro e do serviço aos pobres. E hoje o dinheiro está mandando nas pessoas, está mandando na sociedade, está mandando até nos cristãos. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa ter gente, padres, bispos, que amem os pobres, que façam opção pelos pobres e que trabalhem pela fidelidade do Evangelho. Porque a opção pelos pobres, já dizia Ratzinger, está incluída na fidelidade do Evangelho. Joseph Ratzinger dizia isso. Não é Leonardo Boff, não é Karl Marx. Nós estamos falando de um grande teólogo, um grande papa, um homem que sabia que isso não estava certo. Aqui, no dinheiro, nós jogamos a fidelidade do Evangelho. Por isso, essa heresia está concatenada com a anterior. Um abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você gostou desse vídeo, assine o canal, dê um like, coloque seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo, próxima semana, a gente vai colocar mais uma heresia aqui.